Bem-vindos ao Resenha da Madrugada, episódio número 3. Hoje vai ser um review rapidinho ali dos novos animes da nova temporada, né? Passando a nossa opinião do que a gente está assistindo, o que a gente achou até o momento que foi liberado. Estou aqui com a ilustre companhia de Felipe Pepo. Como é que está hoje, Pepo? Tudo certo, pronto pra falar de alguns animes novos aí e alguns que estão continuando da temporada passada. Vamos começar com o quê? O que tu acha? Aoshi? Isso. Beleza. Aoshi, animezinho que volta da temporada anterior. Animezinho bem clichê, mas bem bom de assistir, que é de futebol. Foge um pouco do tipo de anime que eu curto, pra mim me pegou de surpresa, né? Mas é aquele clichê, o gurizão que joga num time de interior da escola, que é o diamante bruto, visto ali por um olheiro, e chamam ele por uma peneira, né? Mas foi a peneirinha que ele passou pros time de base lá de uma divisão escolar, acho, né, Pepo? Não consigo me recordar agora. Na real, eles é o que eles chamam de são os proficientes, né? Que basicamente é os jovens lá, porque seria o que a categoria de base aqui no Brasil. Beleza. Né? O que eu gostei? Não é super campeões. Não tem chute de dragão, defesa da tartaruga. É futebol mesmo. Claro, não é uma coisa assim, não vai mostrar uma partida inteira, tudo. Só que ficou muito legal porque foge daquela coisa de superpoder. Sim, assim, é um anime de futebol, né? E daí a primeira impressão que dá é, putz, lá vem os super campeões. É, porque Super Campeões é muito famoso, né, Pepo? O Tsubasa ali, bom, onde tu fala, todo mundo sabe o que é. Aí acho que qualquer anime de futebol que aparecer, a primeira impressão é que tu vai achar que é isso. Aí tem outra, é muito difícil tu espelhar num anime a questão do jogo de futebol. É muito complicado, porque tu tem que colocar, além de colocar emoção, tu tem que colocar as ações do protagonista, os pensamentos, então tu tem que fazer um negócio mais pausado, é bem complicado. Mas, o que que acontece? É que nem tu falou, é o diamante bruto, é o guri do interior, que tem um talento nato absurdo, mas que não sabe usar. Aí vem aquele clássico técnico Guardiola do Japão, É, não, que que tá ligado, né? Que o Japão é o melhor lugar pra se jogar futebol, né? É onde tem os é, melhores jogadores, é onde tem os melhores técnicos. Tipo assim, eles colocam de uma maneira assim que, meu Deus, o sonho de qualquer jogador é ir jogar no Japão, não é ir pra ah, Europa. aí o que acontece? O treinador ele é tão visionário que ele vê um piá numa pelada e opa, esse aí, ó. Esse tem futuro. Aí casualmente ele pega e leva lá. Aí, ah, assim, tu pensa, pô, mas é um anime que tá continuando, não é 12, 13 episódios. Não. Ele tem uma. Assim, o enredo, apesar de ser bem clichê e bem previsível, ele te, ele te traz É, um interesse, sabe? sim, ele te prende porque o guri, ele no início ele acha que ele é assim, meu Deus, eu sou o deus do futebol. Até ele cita jogadores famosos ali dizendo que ele é a reencarnação deles, só que os caras nem morreram ainda, né? Tem o alíviozinho cômico. Mas eu acho legal que quando ele chega lá pra jogar com o time base, mostra que, tipo assim, eu não sou nada, eu sou ruim, eu só sei fazer gol, porque os outros me ajudavam, sabe? Ele tem esse choque de realidade, isso ficou muito legal. Exato. E assim, eu acho interessante porque eles estão explorando vários fundamentos do futebol ali. E exercícios, tudo. Claro, faz parte, assim, ele tem uma evolução muito rápida, sabe? E ele tem aquele clássico temperamento de personagem principal de ser gritão, louco e na hora do vamos ver ficar sério, mas não incomoda. Sim, sim, não me incomodou esse temperamento dele, acho que ficou na medida, sabe?
pra isso. Acho legal também que tem a questão lá da irmã do treinador lá, que quer ser nutricionista e tá fazendo o bagulho pra ele, sabe? Eu tô shippando os dois porque não tem como não shippar, ficou muito Mas legal. o principal é um boca aberta. É um boca aberta, como sempre, né? Não sei por que que tem isso, né? Tem E, os outros personagens ali que são os amigos dele, tem a sua participação, mas é muito pequena, sabe? É mais focado nele lá, só que quando eles aparecem é legal, sabe? Eu achei bem legal essa parte também. E o personagem que ele aparece como zagueiro, mas agora dos últimos episódios ali, já não sei se é. Pra mim ele me lembra muito o Takamura do Hajime no Ippo. Tanto é, no é, penteado quanto no temperamento, porque ele é assim, tão surtado quanto. não, tem uma semelhança. E assim, ó, uma coisa que a gente tem que falar é que apesar de ser um anime de futebol, aquilo ali não é futebol, tá, pessoal? Assim, é o futebol em si, mas não é um jogo de futebol. É uma questão, o jogo é muito mais parado. É, tu não tem assim, tu não sente que estão jogando bola. São jogadas que rolaram no jogo envolvendo o principal, sabe? Isso é bem nítido mesmo. Dá pra sentir. E, e sabe, assim, não é super campeões, mas sim, o principal ele tem um poder, entre aspas, que ele tem a visão espacial muito avançada. Então, tipo, ele enxerga as coisas ao redor dele absurdamente. Mas, E fora também é aquela questão que ele tem. Não sei se daria pra chamar de memória fotográfica, mas é tipo isso, que ele consegue marcar o posicionamento de todos os jogadores, tipo, bem depois ele explica e mostra onde todo mundo tava e coisa, sabe? Também. mas é o protagonismo dele ali rolando e, assim, não incomoda. De novo, não incomoda. Ele toma muito banho de água fria. Ele é meio chorão e teimoso. Mas, assim, É, teimoso é apelido, né? eu acho legal porque não está indo rápido demais. Tá tendo uma Sim, evolução gradual. e o legal é que assim, ó, não é aquele guri, ele é bom, vamos jogar ele no principal. Não, ele caiu, fez a peneira, caiu tipo, na série B lá do clube, que é o time só dos refugos. Tem um time que é melhor que o deles ainda, sabe? Tá mostrando todo aquele passo a passo que um guri, Aí, quando quer ser jogador de futebol, faz. e ele é um peso pro time ainda. Sim, ele não. Tanto é que não gostam dele ainda, né? Mas E sabem do potencial dele. Alguns enxergam. Mas é bem interessante. Eu acho assim, ó, como não foi rápido demais, tu tem assim essa questão de que tu quer ver até onde ele vai. E eu acredito que ali tu tá tendo um desenvolvimento bom a ponto de não chegar daqui 6 episódios, ele vai estar no time principal sendo o goleador, camisa 10 e não sei o que, sabe? não, bem capaz. Dá pra ver as limitações dele. Até quando trocou a temporada, teve um plot ali muito bom, sabe? Que eu achei que ficou sensacional. Aquela questão do treinador, tipo, mudar de posição e ele não aceita isso. Eu acho que ficou muito legal isso aí. Me É, é, prendeu mais ainda. é que na real, assim, ó, ele é burro. E o treinador, ele. Verdade, eu tenho que concordar porque ele é tanso. Ele só consegue enxergar o modo caminha pra frente e chuta. Mas ao mesmo tempo, eu fico meio puto da cara porque o treinador também é louco. Porque ele podia simplesmente pegar e dizer, não, tu vai ser o meu meio-campo e eu vou fazer tu treinar pra isso, porque tu é um excelente meio-campo. Não. Aí ele tem que jogar no ataque, ele tem que jogar na lateral, ele tem que jogar. Pra daí depois ele se ligar que ele vai ser um bom meio-campo, porque ele tem uma visão. Porra. Gente, Ele quer que ele seja que nem o jogador lá do time A, que joga em todas as posições e que consegue desenvolver jogadas e fazer gols em todas as posições, cara, né? E tu pegar um cara que não sabia nem chutar direito, né? Porque carregava o time lá do interior porque todo o time jogava pra ele, cara, certo? Aí o ó, cara não sabe nem jogar, ele quer, tipo assim, não, ó, vou te mostrar como é que é aqui, como é que é lá. Foi o que eu entendi. não, é bem isso aí, mas é o seguinte, né? Bota o baterista a tocar bateria, porra. É isso. É,
Tem lógica. Mas, enfim, faz parte Do, assim, do do crescimento dele. desenvolvimento. Eu acho que o cara viu que ele pode ser um excelente jogador, completo e tal. Eu acho que tem umas forçadas no anime, tipo, tem uma gurizada que passou na peneira, que a peneira é um absurdo de difícil, que é pra ser o time mais completo, mais complicado. Tem uma galera que passou ali que, sinceramente, não deveria passar. Mas Pois é, assim, né? Que estão lá só fazendo número. Mas eu acho que é um anime bom pra tu descontrair. E quer ver uma coisa diferente, que foge do padrão, né? Daquele leve, não, leve, bem falado, é um anime não, leve. não tem um enredo tão profundo que tu precisa Né? prestar atenção em detalhes, é uma coisa mais simples, Tem, direta. tem o alíviozinho cômico, sabe? Tem a parte sériazinha, tem o draminha ali dele quando ele não consegue, que ele tem que dar um jeito de conseguir aprender e não consegue, sabe? Tem a briguinha dele lá primeiro com o pessoal do alojamento, que não gostam dele, aí depois tem aquele outro cara lá que é o vilãozinho da história, que é do time principal. Acho muito completo esse anime, sabe? Não, é um bom anime. Um anime divertido de ver. Até porque eu sei que muita gente gosta de anime de esporte e sofre muito. Porque tu vai pegar eles, assim, vai e volta, vem anime aí de esporte e os caras dão umas viajadas. Parece, vai vir um anime de, sei lá, ciclismo. Aí o cara pega e, tipo assim, ele dá uma pedalada e sai um foguete da bicicleta. Não precisamos nem muito longe, né? Teve um É, animezinho ali no início do ano de beisebol que assim, ó, cara. aquele doeu. Exato, sabe? Porque às vezes tu quer ver o bagulho funcionar, só. Não é o melhor anime que representa futebol para mim, mas é um anime bem divertido, Sim, ok, ele leve, te enterte, tu consegue assistir bem de boa ali que não vai ser uma coisa chata, exatamente. arrastada, assim. Porque assim, pra mim, até hoje, o anime que mais espelhou o jogo futebol de uma forma interessante, sabe, que mudou o jogo em si. Claro que ainda assim longe da realidade, mas numa boa é Giant Killing, que é um anime super técnico de futebol. Mas enfim, esse é muito bom, divertido, vale a pena. Aí não adianta, tu gosta dos Super Campeões, Tsubasa tem um espacinho no teu coração. Todo mundo já teve 10 anos aqui. Todo mundo já teve 10 anos aqui. Verdade. Não, todo mundo um dia sonhava em ter o chute do dragão. É um anime que o Awashi tem uma animação ok pra proposta dele, né? A trilha sonora não é nada impactante, né? É uma trilha sonora ok também. Só, eu me surpreendeu. Vou ser sincero, assim, me surpreendeu. Não levava fé. Achei que ia ser mais um no meio de todos e conseguiu ter um leve destaque. É um bom anime. É um bom anime de se assistir assim, passar o tempo, assim, bem tranquilo. Vamos ver agora como é que vai continuar nessa temporada, né? Bom, É, agora nós vamos para um que me surpreendeu demais, que também é da temporada passada. É o Summertime. Que tu me fala disso? bom, estamos falando de Summertime Rendering, que é um anime de lenda. Não deixa de ser uma lenda, é um suspense com terror, com gore. Muito interessante porque o anime inteiro se passa num intervalo de 2 dias. O que eu acho sensacional. Aí tu deve estar pensando, putz, como assim? Se ele tá continuando em 2 dias, vocês estão de sacanagem comigo? Não. É um anime que se passa no intervalo de 2 dias e tem mais de 12 episódios. Cara, como assim? Como é que tem enredo em 2 dias pra tanta coisa, né? E aí que tá. E tem. O pulo do gato. É um anime de loops. Exato. É que assim, o primeiro. Quando ele começa, ele não te entrega o que que ele é. Porque o principal vai para uma ilha que ele foi criado para ir no enterro da amiga, triste e tal.
Mas aí tu começa a notar que alguma coisa tá rolando e uma coisa que incomoda, assim, que tu olha, pô, mas ele tem um olho de cada cor, qual é que é? Ele é um husky siberiano? Não. Daí ele vai desenvolvendo, e daí diz que ali na ilha tem uma lenda, umas sombras, e aí tu vai indo. E aí tu vai indo. E aí vem a... O que me incomodou, que no início tu não entende nada. Mas é a proposta. Exato, é a Só- proposta. Mas Só aí. que aí começa, tipo, até o terceiro episódio, pá, que coisa chata, arrastada, porque ele não vai nem pra frente, nem pra trás, não te explica nada, é muito recortes e tu fica muito perdido. Mas depois, meu amigo, Não, e tu te surpreende porque assim, tu tá vendo o anime e tu tá tentando entender o que tá rolando. Tu sabe que que tem uma conspiração e tu começa, bom, tem alguma coisa aí. É de propósito. Só que daí tu chega no segundo episódio, no final, e ele começa a explorar, e ele a- vai pra um lugar. daí entra a parte da lenda, né? A parte É, mais fantasiosa. e aí tu nota que tem alguma coisa errada. E aí, quando ele começa a tentar investigar, daí tu diz, não, agora vai começar a investigar o bagulho, pra entender o que tá rolando. Aí vai lá e ele toma Ele toma um tiro, né? Acho que é um a primeira tiro, morte dele na um tiro cabeça, na acho que foi assim. cabeça. No segundo episódio, ele morre. E aí tu, E termina assim dessa maneira, né? e Com aí tu ele fica, morrendo. e aí tu fica em choque. Tá, mas o principal morreu no segundo episódio com um tiro na cabeça? Como assim? E aí, quando começa o terceiro episódio, ele volta pro início. E aí tu fica. Ai, ué? Que porra foi essa? Eu tava assistindo o terceiro, mas parece que é o primeiro. Aí que tu começa a entender do que se trata. E é muito bem feito. Não, são os personagens muito bem trabalhados. A história te prende muito. Na real, eles meio que já mostraram o que é o fim. Eles só estão tentando pra O fazer com que objetivo. aquilo não aconteça. Exato. Tu já sabe o que vai acontecer. Todo mundo vai morrer no final. E o que ele tá tentando fazer é evitar isso. Porque ele tem um olho que ainda não se entende como chegou nele, mas tu já sabe da onde veio o olho, que ele volta no tempo. Só que a jogada é, pô, mas aí é um saco, cara. Porque daí ele vai voltando e até ele acertar. Não. Toda vez que ele volta menos. Então, ele tem menos tempo pra resolver e ele já viu o que vai acontecer no final, que todo mundo vai morrer. Exatamente. Tem a questão também que tudo é sombras. Então a sombra não foi explicado direito da onde surgiu, Mas sabe-se que é mas dali. é daquela ilha, que elas estão naquela, é centralizado naquela ilha. Então, tipo, é ali que vai ocorrer tudo e que tem essas sombras e tem uma maneira correta de matar as sombras, só que elas copiam a pessoa e matam essa pessoa para assumir o lugar. Tem uma questão de mistério muito forte dentro. Tem também aquela sombra lá de 4 braços que até agora não foi explicado da onde veio. Não diz. É que é mais ou menos assim. Existe uma questão É, religiosa, eu, porque tem uma crença. eu não ia chegar a um tão religioso, mas tô falando, é verdade que tem uma estátua que eles acham lá, que é tipo de uma deusa, não é? Porque é a representação da deusa que seria a protetora da ilha. E basicamente é aquela menina. Sim, que é a vilã, Ah, né? que a priori é a vilã. Mas ao mesmo tempo ela não me parece ser realmente a vilã. Exatamente, do último episódio que foi apresentado, tu já enxerga ela com um outro olhar. E, Porque e até o último episódio, tu achava, não, ela é a vilã, ela quer destruir tudo e matar todo mundo. Mas nesse último aí, tu já fica com uma pulga atrás da orelha, porque ela, antigamente, que ele consegue o principal, quando ele volta, ele começa a enxergar memórias passadas outras pessoas. de outras pessoas da ilha. E ele vê que, tipo assim, poxa, mas ela não era vilã. Por que ela fez aquilo?
e tu vê que parece que uma dupla personalidade, uma coisa assim, foi o que me pareceu. E outra coisa, é um anime assim que tu não vai ver luta, tu vai ver poucos momentos de ação, mas a história ela carrega. É Nossa, muito não, boa. a história te prende demais. Eu lembro que, assim, ó, eu assisti depois de ter lançado alguns episódios e eu derreti aquilo, cara, porque eu queria cada vez saber mais o que que tava acontecendo, o que que ia acontecer, sabe, assim, ó, pá, me prendeu demais nessa última Não, temporada. é muito bom. Foi uma das grandes surpresas da temporada passada. Com certeza. E vem seguindo a história e nós estamos acompanhando. E assim, ó, tem muito gore Ah, forte, bastante. sabe? E decapitações, enfim. Então, assim, ó, é violento, mas e tem essa questão dos loops, tu tenta entender o que que é. E o objetivo o bom é que tu sabe o que que tem que acontecer, mas não sabe como. Porque o objetivo do principal é evitar o final. Todo mundo morre. E aí tu tem que tentar, pô, mas como? Só que toda vez E que ele parece, tenta fazer alguma coisa, o inimigo tá um passo na frente dele. sim, Sempre. é isso que eu achei legal, é que eu não consegui enxergar uma maneira dele solucionar. Não, Logo que ele entende o que, que ele tá se passando, eu até pensei, não, agora ele vai conseguir fazer. Mas a vilã consegue botar uma marca nele que agora ela tá sempre um a dois passos à frente dele. é, Sempre. E o e tem, tempo dele cada vez tá diminuindo, né, Pedro? exato, e tem outra coisa, o pessoal tem que entender assim, ó, que pra quem não assistiu nada ainda, ele não sabia o que tava rolando, ele caiu de bote Não, ali. super de paraquedas. Ele tava indo pensando assim, poxa, minha amiga de infância faleceu, eu tô indo pro funeral dela. E Só aí que, pá, tudo, tem. Assim, ó, quando começa a explicar e mostrar as coisas, tu literalmente tu explode tua cabeça. e assim, ó, os personagens principais da trama são cativantes. Eu acho a sombra da menina morta lá, que acompanha ele, muito meio chatinha, mas Mas ok. é que aí é pra fazer a contrapartida dele, né? Porque Porque ele ele é é um o cara. cara sério. E ele Mas ele, tem os receios, tem os medos dele, E sabe? o mais interessante é que ele é muito limitado. Ele é um cara que tá tentando tal, mas ele é limitado. Ele não luta, ele não é um atirador de elite. é- ele não tem isso. Ele é um cara normal tentando resolver um problema porque ele tem um olho especial. É, É na isso. real, basicamente o que acontece? Ele é o portador do olho, como tu disse, que consegue. Ele tem a informação. Ele sabe o que vai acontecer, algumas coisas, né? Que vai acontecer, e é isso. Ele passa para os outros, e daí tem uma leve divisão, se tu for analisar. Tem o policial lá que vai ajudar agora, tem o caçador, tem a guria que também vem junto com ele pra ilha. Que daí no início tu achava que tipo, era só mais um personagem ali atirado, mas tem muita importância, tem muita história junto com todo o enredo, né? A própria sombra da amiga dele. É bem dividido. Ele, basicamente, assim, ó, eu vim, eu só vou passar a informação que eu sei. Que eu não sei, eu não consigo lutar, eu não tenho como fazer nada. Eu só posso dar essa informação. E sinceramente, que nem tu falou, a cada episódio que passa, tu chega à mesma conclusão. Número um, ele tem menos tempo pra resolver, porque, lembrando, são 2 dias e cada vez ele tem menos tempo. Então, toda vez que ele morre, ele reseta e tem menos tempo pra resolver. E reseta mais à frente sempre, É, né? E segundo, que, assim, ele não chegou nem perto de poder mudar a situação. Ele tá. A única vez que eles conseguiram, eles chegaram lá e eles descobriram quem era o vilão. Mas Mas assim, daí apareceu aquela sombra de quatro braços lá e, tipo, quase que não rolou pra ele sabe, conseguir voltar. é que assim, em nenhum momento eles fizeram as É, sombras suar. No sentido de, tipo, putz, deu uma dificuldade. Não, eles estão tomando de 10-0 desde o início.
É o Brasil e a Alemanha. É impressionante. Eu tô muito. O que te prende, assim, é que cada vez tu entende mais sobre a lenda, sobre toda a questão. Passado dos personagens. Só É que. muito bem construído. Todos os personagens que aparecem ali. Assim, os personagens vão aparecendo. A cada loop aparece mais personagens, dependendo da situação. E tu acha que são personagens que vão aparecer ali. Não, não. Todos são muito bem construídos. Sim. É, assim, ó, a construção dos personagens eu achei muito boa. Parece que todos que foram colocados ali, sabe, vai ter uma importância. Pode não ter na hora que passou a primeira vez, não pode ter importância nenhuma. Pode ser, só mais um coadjuvante, mas depois você vai ver que, poxa, aquele cara vai ser de extrema importância no futuro. Tu, Sim, ó, muito bom. tu pode pegar assim, ó, tu pode pegar qualquer anime, pega um Naruto da vida que tem mais de 500 episódios e tu sabe que vai ter aquele personagem que só tá ali o cara que serve lamen lá, tu não sabe nem de onde é que tu não sabe, só sabe o primeiro nome do cara que ele serve lamen e é isso. Não sabe mais nada. Ali, em poucos episódios, tu sabe muita coisa de cada personagem. Tu não tem um personagem avulso. É tudo muito bem construído. A animação é bonita, é muito bonito, Bonito. né? Tem a questão ali da violência gráfica, que é alta, Tem mas. um fanservice de leve, Exato, mas é muito leve, não é sempre, né? sutil. Exato. Pra mim foi uma, como eu falei já, foi uma das grandes surpresas da temporada passada, né? Tô bem ansioso por essa temporada pra ver o desfecho, porque não sei como, não consigo enxergar uma maneira dele conseguir resolver a situação. E lembrando, não é chato, não é repetitivo, porque toda vez que ele volta, ele tenta fazer uma coisa diferente, logo a situação muda toda. Então, assim, tu não tá te deparando com coisas iguais. Ele sabe o que vai acontecer, aí ele tenta dar uma alterada, só que às vezes tipo assim, acaba dando errado. E te O que ele leva pra tenta uma fazer situação e te leva pra uma outra ramificação. exata. Tu tem aquela primeira e a primeira ida dele, que é do início ao fim, tu tem que gravar. Porque é aquilo ali que vai conduzir. Porque toda vez que ele vai voltar em algum momento daquela primeira vez. O que é muito louco. Mas como ele volta e altera, então sempre tá diferente. Nunca vai ser igual. Tu Exato. sabe o final que ele tá tentando evitar. E que as sombras lá, os inimigos, estão tipo, crente, né? Só uma questão de tempo a gente vai conseguir. Tá tudo certo. É um anime que tu Né? tem que ver com bastante foco pra entender. Porque é fácil de se perder. Muito Principalmente fácil. muito diálogo. Isso, nos primeiros episódios ainda que não entendeu muito, não pegou a negócio ali dos loops, tu se perde com muita facilidade, assim. Então não é um anime pra ver cansado, né? Muito bom. É um anime que eu acredito que vai terminar nessa segunda parte. Justamente por termos dois dias rolando. Exato, e não tem muito que eles esticar, né, Pepo? Porque Não. ele resolvendo aquela Mas, treta do ali, acabou, não tem mais o que fazer, não é mas é. uma, uma ameaça, não vejo como eles deixar um gancho pra alguma coisa. Não, mas é um bom anime. Muito, muito bom. Vale a pena. Vale acompanhar. Mais do que recomendado esse. Bom, Pepo, qual é o próximo então? Bom, agora a gente vai começar com os novos animes da temporada. Lembrando, a gente vai dar só uma temperada, porque a gente vai dar as primeiras impressões dos episódios iniciais, né? Até pra gente não se alongar tanto, porque a gente vai acompanhar isso ao longo das semanas e vai conversando sobre eles. E claro, pode acontecer da gente flopar alguns, enfim, nunca se Ah, sabe. O beleza. primeiro deles, Black Summoner. É uma cópia descarada de Konosuba, não acha? É uma cópia descarada e mal feita. Mas, assim, Mas é divertido. parece ser. Mas tem alguns. Assim, saíram 2 episódios até o momento. Tem algumas coisas que me incomodaram bastante. E o que acontece? Ele vai para um Isekai. É um Isekai.
ele vende as memórias dele em troca de habilidades apelonas. E, junto com isso, ele leva a Deus, que É o Konosuba. a diferença é que ele não é burro, ele já vem mega apelão e, tipo assim, me pareceu para 2 episódios que ele saiu do ponto A até o ponto J muito rápido. Porque basicamente o que que acontece? Ele, nesse mundo que ele entrou, nesse mundo de fantasia, eles têm classes e ele, quando escolheu a classe dele, ele escolheu a classe de Summoner. E a classe Summoner é muito rara nesse mundo de fantasia. Tipo, é um Summoner para cada país, continente, não me recordo exatamente. E tanto é que ele tem que esconder a identidade dele, a classe dele, pra não chamar atenção. Ele é um mestre Pokémon. Verdade. Sim, porque basicamente o que ele faz? Ele encontra uma criatura, ele bate na criatura, ela fica fraca, ele faz um contrato e a criatura vira o summon dele, o Pokémon. Quando ele quer, ele atira a criatura e ela luta por ele. Exato, ele começa com uma slime, aquela slime eu tenho certeza que vai acompanhar ele até o fim. Ah, com certeza. E- Tanto é que é tão Pokémon isso que ela até já evoluiu. Só que assim, de novo, estamos falando de 2 episódios, sendo que o primeiro é a introdução, o bicho já evoluiu, ele já tá forte pra caramba. Não, evoluiu não, né? Tipo, era uma slime. Uma simples slime. Ela virou. Casualmente, ele conseguiu pegar a slime, que vira no Deus Rei da slime, que vira um bicho gigantesco, super forte em 2 episódios. Então, assim, meu medo é que vai faltar história aí. E no segundo episódio ele consegue o segundo Pokémon dele, né, Pepo? Isso. Um Cavaleiro Negro. Cavaleiro Negro. Então, tipo, ele ficou fora muito rápido. E uma coisa que a gente vai citar aqui é que, para primeiras impressões nossas, é que existe um 3D bizonho. Aquele 3D. E assim, ó, todo o anime ele é feito. Tava em 2D, tava legal tudo, mas quando foi para a batalha, eu me senti olhando um jogo do Naruto lá do Play 2. Bah, Porque eu já. até o personagem foi colocado em 3D. Foi toda uma batalha em 3D. Ficou muito descarado aqui. Assim, ó. É muito. Eu vou dizer pra ti, assim, ó, é difícil, é que assim, existem animes em 3D, que é estranho e tal. Mas assim, Não, é pega só como exemplo, Pepe. 3D. Tu pega como exemplo o Shingeki no Kyojin, Attack Ah, on mas Titan. mas é que Eles fizeram um 3D que tu não enxerga, mas é que aquilo ali é muito feio, Pepe. não, mas é. Eu sei que o estúdio não tem a grana que Exato. injetaram, só que mesmo assim. Não, ficou bizarro. E assim, eles poderiam ter mantido só o 2D. Aí eles enfiaram 3D. Porque assim, as primeiras batalhas do anime são em 2D. Aí eles enfiaram 3D absurdamente bizarro. Ficou estranho. Ficou pior que o Arifureta. Então, assim, isso me incomodou demais. Nossa, isso aí foi um balde de água fria, porque até então eu tava falando assim pro Pepe, o anime acho que vai passar. Mas quando entrou aquele 3D, nossa senhora, assim, ó, é horroroso aquilo. Assim, ó, É não verdade. tem condições, não tem condições. Eu vou assistir mais 2 episódios pra ver que caminho que anda, mas tá com grandes chances de eu flopar. Não, é possível e. Porque assustou. Assustou, pode ser que a história melhore, mas até agora. Eu não acho que melhora, porque se ele tá com aqueles 2 mob que ele pegou, extremamente forte, ele também vai ficar forte, porque ele tem magia além dos summons. E eu não acho que vai me prender esse anime. Eu acho que vai faltar agora. Vai faltar. Vai faltar. E fora que isso. assim, ó, se eles me apresentaram uma batalha inteira totalmente em 3D, vai ter mais. Vai. Toda vez que aquele Cavaleiro Negro aparecer, eles vão meter um 3D. E ele vai usar verdade. aquilo toda hora, pode ter certeza.
É. Bueno. Desse anime foi isso. Agora nós vamos para o Vermelho Wingold. Acho que é assim que se fala, Pepo. É isso. Esse anime, agora nós fugimos do paradigma. Vamos para um mundo de magia que não é Isekai. E vamos para um lado comédia, barra fanservice, barra sucubus apelona? Pode ser assim? Pode ser, acho que tá bem justo o teu adjetivo pra ela. Ah, basicamente é uma escola de magia, aonde temos um aluno ali que ele quer se tornar. Não dá pra dizer que é rei mago, né, Pepo? Mas é quase isso. Ele quer virar o fodalhão da turma, da Ele quer ser escola. Exato. Só que ele não consegue nem sequer fazer um contrato de invocação. Que nesse mundo de magia, quando eles estão numa certa série lá da escola, eles têm que fazer um contrato e summonar um bicho que vai andar com ele à torta e O- direita. Vai ser o familiar dele. Um Que nem eles. familiar, exato. Todos os coleguinhas ali dele summonaram. Ah, um tem um besouro, um tem um periquito, e assim sucessivamente. E ele não consegue. E o professor chega e fala assim, ó, é o seguinte, ó, ou tu me traz amanhã o teu familiar, ou tu tá fora. E ele entra em desespero. E aí rola a casualidade. E ele tá na biblioteca estudando, caiu um livro na cabeça dele, mostrando um contrato de invocação. E o que ele invoca, Pepo? Ele invoca uma sucubus tarada. Um demônio, uma sucubus, que ninguém nunca tinha conseguido invocar. Então, aí a gente entende, assim, o anime te deixa claro que, na real, ele não é um imbecil. Ele, basicamente, ele é forte e ele é tão forte que assusta os outros bichos que ele poderia invocar e por isso que ele não conseguia. Então, Como a sucubus quer ter roubar a mana dele, que é uma mana diferente, muito forte, ela aceita ser até porque ela estava presa sei lá quantos mil anos dentro do livro. exato, e ela é um demônio muito, muito, muito forte. E assim, vamos entender aqui, no universo do anime, demônios são criaturas proibidas. Aí ela cria um disfarce fanfarrão e ninguém percebe. É basicamente ela só esconde os chifres e o rabo, né, Pedro? Depende do que tá falando. Mas é. Não, porque ela se passa como se ele tivesse invocado, em vez de uma sucubus, ele invocou uma humana. E que não faz o menor sentido porque ela tanca os ataques e tal. Mas, Exato. assim, ele é forte, o gurizinho, mas ele tem aquela clássica personalidade nojenta de protagonista cagalhão. Sabe o que me lembra? Eu não vou lembrar o nome do anime, mas tu vai saber qual que é, Pepo. Do, do herói que vivia numa vila isolada e que essa vila era dos bichos, dos caras mais fortes Sim, e sim, que ele sim. vem pra cidade e daí ele acha que é fraco, mas ele é muito forte. É o Tatoeba Last Dungeon. Muito bem, isso aí. Só que. Lembrou, o protagonista me lembrou isso, porque ele é fraquinho, só que o Tatoeba ainda tinha aquela questão do humor, tu achava engraçado, sabe? Já É, ali não tem isso. e O assim, ele tem a coleguinha que é apaixonada por ele. Parará, e aí fica aquela coisa. E a Sucubus. A Sucubus carrega o anime nas costas. Com certeza, com certeza. Quando ele chega na escola com a Sucubus, que o professor não acredita, é muito engraçado. Isso tem que concordar, porque só foi muito engraçado, Pepo. A personalidade da Sucubus é a melhor. Exato. E E a menininha lá com ciúmes dela ficou muito legal. Só ficou. que assim, ó, eu não sei se tu já percebeu, tu viu que é um anime que é muito repetitivo? No Com primeiro certeza. episódio, ele sumou Sucubus, aí a amiga dele fica furiosa, porque é uma gostosona lá. O que ela faz? Vamos para um duelo, né? A lá, Yu-Gi-Oh! Aí ele ganha. Aí no segundo episódio, ele treta com os caras lá que summonaram uns dinossauros.
Aí o que eles fazem? Vamos para um duelo. Ele ganha. Aí agora nesse último episódio que teve, ele treta com a guria que tem um dragão. Aí o que eles fazem? Vamos para um duelo. Tá Não, muito repetitivo. repetitivo. E assim, tu tem essa continuidade repetitiva e tu tem assim, ó, 60% do anime é fanservice. Nossa, é virado em fanservice. Inclusive os fanservice meio, assim, luz amarela. Mas O ele- que como tu falou um pouquinho, quem carrega o anime é a Sukubo. E é muito engraçado as interações dela. Não com ele. E com ele é uma interação tosca, por analisar. É engraçado as pessoas ao redor que quem ela interage. Isso eu acho que ficou legal. Só que eu não sei se carrega 12 episódios aí. não sei. E aí é óbvio que tá separado um plot twist mais pra frente, onde vai revelar que na real ela é ruim. Ela é um demônio ruim que deve ter tentado destruir o mundo em algum momento e foi aprisionada. Enfim, vai rolar isso aí. A gente sabe. Tá com cara. Mas não sei também se vai segurar até lá. Não tem muito o que falar desses episódios, porque, que nem tu falou, é um repeteco. É um Sim, ABC com o personagem. nossa, é muito, muito repeteco. Eu já tô imaginando assim, ó, com quem que ele vai tretar no próximo episódio pra ter o duelo. Exato. A animação dele é ok, nada de Né? sensacional, Médio, pede pra baixo. exato, né? Trilha sonora também Nada a nada destacar. louvável, assim, nada destacável, como disse agora, né? Como falei, vou dar mais uns 2, 3 episódios pra ver como é que ele se comporta. Exato. Beleza. Qual o próximo, Pepo? O próximo, agora, esse sim eu separaria como o anime polêmico da temporada, que é o Isekai Meiki Darem qualquer coisa. Esse sim. Esse, o Eti aí Esse ele tá naquela classe de ets pesados. Ele tem ação, ele é um Isekai, vamos lá, o cara aparece no mundo, ele acha que tá dentro de um jogo. E exato, aí o né? bagulho muda do nada. Esse aí foi um anime que ele vai ser meio que assim. Vai ter gente que vai achar muito legal, que vai dizer assim, poxa, mas pra que isso aí? Essa questão do fanservice aqui tem muito fanservice. Muito mesmo, sabe? Então, assim, ó, é um anime bem dividido, né? A parte que ele tá lá, que ele entrou e que ele vai começar a ter evoluir level, ele tem classe, tem muito RPG dentro do anime. Isso ficou muito legal. Até a maneira com que eles explicaram, sabe? Isso aí eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser. A parte de RPG é muito boa. A parte fanservice é exagerada. Os personagens que mostraram até agora são legais. Principalmente o vendedor. Ah, não, o vendedor é um caso à parte. Ficou muito legal a maneira com que o vendedor é apresentado. O vendedor de escravos é muito bom. Aí, claro, ele tem aquele choque. Porque assim, é um Isekai, só que ele já entra matando gente. E É que ele entra ali, ele devia ser um cara que jogava. E é, daí ele meio que já entende, opa, acordei no mundo de fantasia. Mas na hora ele acha que ele só, tipo assim, ele tá jogando. Ele não acha que tá no mundo de fantasia. eu E acho daí, muito bom isso. O choque. porque daí ele vai lá, ele vê uns ladrões lá, ele vai lá e, é só uns ladrão. Passa a faca, tem gore pra caramba nesse anime, tem muito gore. E aí, quando ele vai terminar o dia que ele vai dormir, ele, então tá, vou sair do jogo aqui. Quero deslogar, sair, login, tenta alguma coisa, e daí que ele, aí que é como tu falou, tem o choque. Aí que ele percebe, puta merda, eu tô preso aqui e eu matei gente aqui dentro. Não entendam errado. A história é muito boa, aparentemente. A parte de RPG é muito legal. A animação é boa também.
Sim, é bem feito. Não é uma coisa primorosa, assim, Não. mas é muito bem feitinho. E tu tá dentro. Não temos 3D, graças a Deus. Não, e assim, tu tá dentro de um jogo, e tu vê, sabe, tipo, os elementos estão ali, tu tá notando, ele te apresenta o funcionamento do mundo muito bem, e só que, claro, tem a questão do age pesado de verdade, assim, Porque basicamente o que acontece? Ele enfrenta esses ladrões e salva lá o vilarejinho que ele acordou. E daí o cara diz, ó, não, vamos lá pra cidade ver se esses caras aqui tinham recompensa. E tem um outro cara lá que eu não lembro exatamente, o cara acho que roubou ele, né? Acho que foi isso, que ele rouba alguma coisa dele e daí ele diz que é pra dar a punição que eles usam sempre. Então o cara vira um escravo. Aí eles vão vender esse escravo. Aí que ele chega no vendedor de escravos e exato, conhece a uma. Roxane. Exato, a Roxane. Quem é a Roxane, Pepo? A Roxane é difícil de escrever, assim, em palavras. Mas É uma ele escrava. é uma escrava e casualmente ele ficou muito interessado na Roxane. E aí vem a. Ela tem grandes atributos. E não é de ataque e defesa. E aí ele dá um jeito de comprar ela. É, E assim, cara, ele mata a sangue frio, velho. nesse último, é que assim, ó, daí o, o vendedor de escravos chega pra ele e diz assim, ó, eu vi que tu gostou dela, eu te dou 5 dias pra conseguir o dinheiro. Aí ele vai lá pra um labirinto lá pra farmar item pra vender, só que ele vê que não vai conseguir juntar a grana. Aí ele pergunta pro comerciante escravo, como é que eu faço pra ganhar mais dinheiro? Ele, tu pode caçar ladrão, ser mercenário, né? E depois tu pega as recompensas. E daí ele vê que é o único jeito. E aí que entra a questão do sangue frio. Ele mata sem pensar e depois ele meio que se arrepende e tal. Mas assim, muito interessante a personalidade dele. Eu E. gostei porque ele não se mixa. Não é que nem outros animes que o cara fica com aquele pensamento, eu não posso, isso, aquilo. Não. Ah, Ele vai lá e mata. e outra coisa, Sem dó. ele não é mega overpower. Ele é forte, ele veio com uma espada boa, mas ele não é mega overpower. Ele já passou por um calor no primeiro episódio. Não foi Ele, no segundo, foi no no segundo, segundo. que ele quase dança. Então, assim, tu sente que ele não é forte. Ele tá indo. Mas ele é um cara inteligente, Pepo. Exato. Nesse último Inteligente. episódio aí, que é quando ele consegue a grana pra comprar a Roxane, ficou muito. Explanou bem isso. Que Exato. ele vai lá, ele investiga, ele simplesmente não vai lá se atirar. Ele usa a bandana que ele conseguiu de ladrão pra meio que ver como é que tá a situação lá, pra conversar com os caras lá. Aí ele mata um, ele vai lá, ele põe um pano no outro pra matar pra não fazer barulho. Tem toda uma. Não é aquela loucurada de modo kill, andando pra frente. E no segundo episódio, o anime nos spoilou o futuro. Mostrou uma cena onde ele chega no ponto inicial da aventura com um grupo fechado. Casualmente só de garotas. E, É que já tá no título, né? Harem. e aí ele. Então tu sabe que ele vai montar esse grupo. Então eu acho que o desenvolvimento vai ser bem assim, bem feito. O que eu te pergunto sobre essa cena, Pepo? Eu entendi que era como se ele tivesse ido ao passado e aquela criança que ele conversa ali é ele. Foi o que eu entendi. Eu não sei te dizer, porque ele começa no jogo já adulto, sabe? Mas é aí que tá, ele pode não ter as lembranças dele criança. E daí ele volta no passado, dá a espada pra criança, que no caso é ele quando crescer, entendeu? Foi o que eu entendi. Posso estar completamente errado, é só uma teoria louca minha.
É, As- a gente não tem ideia da treta ainda. É porque foi muito. Essa cena foi muito atirada do nada, assim. Primeira É, cena mas, do episódio, antes da Open, atirar aquilo e ficou só por isso. mas tem um propósito. Assim, a história é interessante, mas claro, o It prevalece, tá? Nossa, demais. Demais. Muito. Tanto é que assim, ó, já tô prevendo, tá? O próximo episódio vai ser completamente o episódio de fanservice. Porque esse episódio foi o terceiro que eles lançaram agora. Ele consegue o valor pra comprar a Roxane que ele tá apaixonado. Termina exatamente aí. Então, o próximo episódio, o próprio vendedor de escravos fala que ele pode ficar com ela pra ter diversos tipos de relações que não dá nada. E outra coisa, diferente de Então, alguns animes do segmento, ele, ele já tá nela e ela já gostou dele também. Então, não vai ter aquelas coisas que nem no DXD. Não sei se tu se recorda, Pepe, exato, que fica exato. aquele joguinho de ai, não sei, ai, não quero, ai, isso, ai, aquilo. Não. Ali eles vão ir pros finalmente, é isso aí. Eu Tá acho que vai muito, ser, muito explícito. vai ser bem no estilo daquele anime do curandeiro aí de umas temporadas atrás. Ah, Negócios, o famoso Kaifuku? é, ser Esse, não, bem. mas, não, mas esse aí não pode falar, Pepe, esse é muito, muito pesado. Esse aí, esse aí fica pro outro dia. Vamos ver até onde esse aí vai. Exato. É um anime até que promissor, né? Bem animado. Bem, uma ressalva. Eu acho que eles tinham que pegar a engine e botar como open. Sim, Porque a aquela engine é a melhor. engine é melhor que a open. É sensacional aquela engine. Porque é o vendedor de escravos descrevendo a Roxane. Só que ele é um cara muito elegante, cheio de finesse, dizendo: ah, este aqui é um produto de alta qualidade que eu separei para você. E começa a música atrás, no fundo, ficou sensacional. Muito Se, bom. E é o canastrão. exato, se aquela engine fosse a Open, eu iria assistir sempre. Não, Sempre, muito, porque ficou demais aquela engine. muito bom. Beleza. Next é Engage Kiss. Engage Kiss. Pelo que eu pesquisei por cima, é um anime original. Então, a princípio, não temos nenhum material para ele seguir. Ele tá sendo lançado. Começou meio fraco, mas agora tô me interessando mais, Pepo. Ele é um mundo onde tem demônios e humanos. Os demônios são uma ameaça e o protagonista fez o Basicamente assim, ó. contrato. Temos o protagonista. Tem segredos do passado desse protagonista que não foram mostrados ainda, tá sendo mostrado devagarinho. Ele tinha uma namorada que ele se separou dela e eles trabalhavam numa empresa que lutava contra esses demônios. É um anime de ação, tem muito tiro e cenas de ação, por sinal muito bem animadas. Sim. E tu acaba descobrindo que ele fez um contrato com uma demônio. Que é muito forte. Ela é tipo, que lá tem as categorias de demônio A, B, C. E geralmente eles enfrentam categoria D. Só que essa demônio dele é categoria A. Eles não conseguem enfrentar ela. Sim, E ele fez esse acordo com ela. eles tentaram enfrentar ela quando ele vem com ela e todo mundo tomou um pau, cara. Tomou um puta pau. E Só que ele fez esse contrato porque é o seguinte, pelo que deu pra entender nesse último episódio, ele perdeu os pais dele para um demônio. E ele quer descobrir quem é esse demônio porque ele quer matar esse demônio. E basicamente existe alguém comercializando essa. Como é que se diz? Essa possessão demoníaca nas pessoas. Entendeu? Tipo assim. Alguém tá vendendo isso.
Tipo, toma aqui, tu vai ser possuído por um demônio e vai ter poderes. Exatamente. E ele acha que esta pessoa foi o responsável por acabar matando os pais dele. Ele quer vingança. Claro, A qualquer custo. Ele quer a vingança dele. a parte interessante é que o núcleo do anime são três: é a demônio, é ele e a ex-namorada dele, que fica Sa- pistola com ele. Sabe o que parece também, Pepo? Parece o filme do Hellboy. Porque tem as agências que lutam contra os demônios. E eles chamam a polícia local lá, chama, ó, tem uma ameaça do demônio. Aí eles fazem tipo um leilão pra ver qual das agências vai lá. E eles vão escondido, lutam e vão embora. É, Me lembrou bem, muito o Hellboy. é parecido e assim, ele tem esse contrato com essa demônio, mas ele tem um custo, que é as memórias dele. Toda vez que ela carrega a força dela, dando uns amassos nele, ela drena memórias dele. E ele, O que ela explicou nesse último episódio, que eu achei bem interessante. Quando tu faz o contrato com o demônio, tu entrega a tua alma pra ele. Mas, para tu conseguir mais poder, tu pode também negociar pedaços da tua memória. E é isso que ele tá fazendo. Para deixá-la no modo mais forte dela, ele tá entregando as memórias dele. Até por isso que ele não está que virou ex-namorada, porque ele tá entregando todas essas memórias. Porque ele tá com o foco que ele quer descobrir e quer fazer a vingança dele. ele se está se sacrificando para fazer isso aí, Exatamente. sabe? E de novo, a animação é muito bem feita desse anime. Então, a cena da batalha no banheiro que teve, eu achei sensacional nesse último episódio. Porque Mas tem um jogo de câmera assim, ficou muito legal. Eu achei muito legal. Não, legal, mas eu tenho um receio que esse anime vai ficar meio enjoativo. Mas é meu filho. Pode, mas a história tem como posso dizer assim, tem como a história ir pra frente de uma Tem. maneira que ele tem enredo para produzir conteúdo, sabe? Eu acho que pode dar bom. Não, pode, mas eu espero que ele dê uma melhorada ainda, sabe? Eu Hum, achei assim, começou mal, deu uma melhorada, a história desenvolveu, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. exato, exato. Mas é um bom anime pra dar uma no início agora da temporada dar uma conferida. Com certeza. Bom, agora nós vamos para o Classroom of Elite Season 2. Que, assim, ó, me surpreendeu a Season 1. Continua exatamente do ponto que termina a Season 1, continua a Season 2. E é um anime muito diferente do que eu tô acostumado a assistir e me prendeu demais, assim, ó. Muito, muito, muito bom mesmo. O que tu fala, Pepo? Um anime onde estudantes fazem parte de uma escola estadual super diferenciada, onde tu tem castas de turma A, B, C e D, e eles têm pontos, que é o dinheiro deles, e eles têm missões, e o teu objetivo é se destacar, a tua turma se destacar e virar a turma mais Porque fera. essa escola, ela tem o índice de 100% de aprovação para tu conseguir um emprego ou uma Profissão. uma Hum, vaga numa faculdade. É a é, escola mais renomada do Japão, pelo que até eles porque falam. tu dá uma derrapada, tu é expulso. Exato. E assim, ó, quando tu entra lá, é tipo um internato. Tu entrou lá, tu vai ter que ficar lá, né? Até isso foi explicado na primeira temporada, até terminar todo o curso, sabe? Muito, E muito interessante. ele desenvolve o funcionamento da escola todo na primeira temporada, e ele te dá pitadas de que o principal tem alguma treta. Com certeza, ele é um cara muito fora de série. Não, ele é alocado na pior turma, que tem a turma A, B, C e D. Ele é alocado na D. E tipo assim, ó, tu vê que ele era pra estar na A, mas que ele tá se segurando. Por quê? Não se sabe ainda. Porque
deu umas pitadinhas assim, mas é muito sutil do porquê. Tu vê que ele é completamente fora da curva. E assim, como eu disse, a primeira temporada explicou bem essas divisões, mostrou quem é os vilões, que é o cara da turma C, quem são os personagens principais da trama. Isso tudo foi desenvolvido na primeira temporada. E aí a gente chega com uma segunda temporada muito boa, onde tá explorando mais personagens da turma D, que Exato, é foi um personagem que foi completamente deixado meio de lado, escanteado na primeira temporada. É um dos que tá ali no meio da treta agora. e o principal tá começando a abrir as asas. Ele tá começando a agir mais. Isso que é legal, Pepo. Porque na primeira temporada tu ficava com aquela assim, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Por que ele é o cara bom? Por que ele quer ajudar? Aí uma pergunta, mas nós vamos vamos tentar ir pra classe A. Não, eu não tenho interesse, eu quero ficar quieto no meu canto, sabe? Mas agora na segunda temporada ele já aparece um pouco mais. Ele começa a ver, já teve, acho que foi no fim da primeira temporada também, não foi no início dessa, não me recordo, que a professora dele disse que falou com alguém que tinha dito que ele tinha que ser expulso, sabe? Começa a aparecer umas coisas. Nesse último episódio teve ali uma situação que ficou também boa para se debater, que é a questão lá com a personagem lá que ele teve a interação. Exato. E assim, eu acho que nós vamos ter muito mais dele nessa temporada. E o legal é que não é só ele. Tu tem ali pelo menos 4 a 5 personagens que também são muito inteligentes. Então Exato, e é muito bom a maneira que, tipo assim, ele tá sempre pensando muito à frente, só que os outros também estão pensando. Tipo, teve o caso do celular. Quando ele fez a jogada, aquela. Deu pra notar que, ele deve ter trocado o telefone. Deu. Pá, jogada boa do nada, toca o telefone. Ué, a outra guria já tinha pensado nisso, tipo, ficou muito legal. Pra ver, tipo assim, ó, eu sei que tu é inteligente, que tu é muito bom, só que eu também sou. Sabe? Isso ficou bem legal. só que daí ele vai lá e diz, não, mas eu já tinha pensado que poderia acontecer e eu Eu troquei. já me preparei pra uma suposta ligação e coisa. Assim, ó. Ficou muito, Muito muito bom. bom. Se não assistiu a primeira temporada, devora e continua a segunda. Só, quando tu assiste a primeira temporada, tu vai assistir 2, 3 episódios, tu já vai se prender, tu vai querer assistir um atrás do outro. É sensacional. Não é um anime de ação. É um anime com uma animação muito boa. E, Pra proposta, ele é muito bonito. exatamente. E assim, ele tem seus fanservices ali e cá, mas assim, não é o foco. E é um anime muito psicológico, muito legal de tu assistir. Tu tem que estar prestando Prestando muita atenção atenção. pra te Porque pegar. são vários detalhezinhos que vão aparecendo e vão atirando. Eles atiram assim muito sutil. Que se tu não pegar ali, depois tu vai ficar meio que boiando ali. Pá, mas por que aconteceu isso? Porque foi alguma coisinha que ele deixou pra trás. Sabe assim, é muito, muito legal. Eu mais E, do que recomendo esse anime. e Me estamos arrependo de não ter visto lá no lançamento em 2018. E estamos falando assim, ó, estamos na segunda temporada e só se passou a metade do primeiro trimestre. Então, Exato. tem coisa. Bom, Pepe, e pra nós encerrar, vamos pro nosso queridinho, A cereja do bolo da que esse temporada. aí eu já vinha, já é hype, óbvio. E eu já sabia que esse aí não ia decepcionar. Não tem como decepcionar. Acho muito difícil. Posso queimar minha língua no futuro, mas acho difícil, porque até agora meio que só foi subir no nível. Dungeon Nideai, quarta temporada. Então, aí nós estamos falando de outra prateleira, né? Sim, Anime, é um anime excelente, com uma história muito boa, personagens pra caramba e muito bem feito. Bom, é a quarta temporada, quem sabe o que que é, sabe do que a gente tá falando. É, é a história do é Bell Crânio. isso, um anime que já tá consolidado no mercado, né? Então, assim, não tem nem muito que destacar, porque eu sou muito fã, né? Não adianta. Não, muito bom, assim, a história é muito bem construída. A gente agora chega na quarta temporada.
principal atingiu nível 4. Então, assim, ele tá overpower pra caramba. E esse primeiro episódio nos dá um prelúdio. Que pode. Do que ele pode se tornar mais ainda, porque ele vai ter dificuldade, é óbvio. É um Não, shonen clássico, então. vai. E assim, vai ser focado no grupo dele. Eles, dá pra ver. Vai ser uma expedição. Todos se prepararam se armar até os dentes. Então, assim, Que é basicamente, eu não me recordo em qual temporada que teve a expedição lá da outra casa lá, que tem a Valheim, acho que é o nome dela, e que eles fazem uma expedição, tudo é basicamente a mesma situação, só que com a casa do Bel. exato. E assim, já tu já entende. Tu tem o grupo, todo mundo tá muito bem armado, forte e maravilhoso. Na Mas parte temos dois nível 4 que no universo que se passa o anime é considerado um nível muito alto. sim, até porque eu acredito que só tem um ou dois nível 5, né? Sim, eu acho que é a. A Weiss Isso, Valen. é. Isso, Que é Valheim, Valen, sei lá o que, como diz a Este. a Este. E, Tá, e tem o outro cara lá, da outra deusa lá, que é o 6, né? Que é o top. é o É o top top, level. top level. E assim, bom, a animação não precisa falar, é um primor absurdo. A Sou. Open é bonita, a Exato. música, tipo assim, eu acho muito difícil. Só saiu um episódio, tá? Pra ser bem claro. Gostei que eles não ficaram com aquela enrolação de nós vamos para a expedição, então vamos arrumar. Né? Resolve tudo agora, no próximo episódio já vamos estar lá embaixo já. E já Tá? deu aquele gatilhozinho do vilão. Do vilão No- ou do monstro, assim. Exato, mas tipo, é só o finalzinho que aparece, só pra dizer assim, ó, o bicho tá ali. Tu sabe que vai dar brete. Exato. Tô bem ansioso por essa temporada. Muito empolgado. Tava já esperando desde que foi anunciado que teria. Tava esperando, né? E só tenho coisa boa pra falar desse anime. Não vai decepcionar. A gente não tem muito o que comentar ainda, porque foi só o primeiro episódio, foi um episódio de preparação. E E foi de preparação e também aquela questão assim, ó. Ele te botou um temperinho assim, ó, vai ser nesse nível aqui. Já na primeira. A primeira coisa que ele aparece, o Bel já usando um poder, todo, olha só como ele tá forte. Meu Deus, ele é um nível 4, isso que é um nível 4. Tipo assim, sabe, tu vai ficar com aquele sentimento de que quero mais. com certeza vai ter. O anime te sempre entrega batalhas épicas. Eu tava Hum, sentindo falta, Pepo, de um shonen classicão com batalha épica. Porque até então, se tu for analisar esse ano, não teve ainda um assim que prendesse por batalhas e coisas assim, sabe? sim. Exa- Tô bem ansioso, como já disse, né? Estamos. Beleza, então por hoje foi isso, né? Vou agradecer a todos que puderem curtir, compartilhar, né? Dar o joinha. Vamos estar também no Spotify, né? E é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Abraço. Tchau.